O podcast Mulheres Positivas apoia a campanha Futuro Sem Câncer de Colo do Útero. A iniciativa conscientiza sobre a importância da prevenção, por meio de vacinação, dos exames de rotina e do tratamento adequado de lesões pré-cancerígenas. Porque um futuro sem câncer do colo do útero é possível e começa agora. Oi, eu sou a Naná Feller e este é o Na Minha Mesa, uma série especial do podcast Mulheres Positivas. Aqui eu recebo mulheres que ousaram transformar o próprio caminho e com isso abriram espaço para que tantas outras também possam se sentir vistas, cuidadas e representadas. Hoje a gente abre espaço para falar de algo muito nosso, mas que nem sempre é conversado com naturalidade: a nossa intimidade. O que usamos para dormir, o que escolhemos vestir por baixo da roupa, como vivemos o nosso ciclo menstrual, tudo isso fala do conforto, da autoestima, da liberdade. E mais do que nunca, precisamos de marcas e produtos pensados por mulheres, para mulheres, com sensibilidade e inovação. Por isso o episódio de hoje é com duas mulheres que criaram marcas pensadas justamente para esses momentos. A Letícia Correia da Ava Intimates trouxe conforto e estilo para lingeries e pijamas do dia a dia. E a Luri Minami, da Amai, está mudando o jeito como a gente vive nosso ciclo menstrual, com mais leveza e cuidado. Duas histórias que mostram como é possível empreender com sensibilidade e intenção. Na minha mesa, Letícia e Luri. Luri, muito obrigada por estar aqui comigo. E a gente já começou aquecendo. Em breve receberemos Letícia para participar dessa conversa sobre bem-estar íntimo, sobre liberdade, um pouco do que eu falei, né, na nossa apresentação, que tem sido muito interessante conversar com mulheres que, de uma certa forma, desafiaram, ousaram o mercado que já está estabelecido. Então, você, junto com a sua sócia, criaram a Amai, que é uma marca de absorventes. A gente pode falar de materiais naturais? Com matérias-primas naturais. Com matérias-primas naturais. E eu tive o primeiro contato com a Amai, a gente estava até tentando resgatar quando foi isso, mas mudou muito a minha experiência do meu ciclo menstrual. Então já é algo que, como para tantas mulheres, é algo desagradável, é chato. Então como que a gente consegue transformar essa experiência em um pouco menos desagradável? No meu caso ainda, eu não tinha alguma questão de alergia, como foi o seu caso. Então eu quero que você traga a sua experiência e quando isso ficou tão insustentável que você falou, vou criar minha própria empresa e resolver esse negócio. Pois é, eu trabalhei no mercado, só para me dar um contexto aqui, eu trabalhei no varejo farmacêutico. Foi lá que eu cuidava da categoria de cosméticos também, tudo fora de medicamentos eu cuidava. E aí, foi quando um fornecedor de fora veio e tinha apresentado um tampon, né? Tipo, então um absorvente interno feito de algodão. Aí eu falei, mas eu uso absorvente interno. Qual que é o problema com o meu absorvente interno? E aí ele me explicou que o absorvente interno tinha plástico. E aí eu falei assim, meu Deus, tem plástico, tem químico, tem um monte de coisa. Ele me deu várias amostras. No final das contas, ele acabou não fazendo a introdução do produto aqui no Brasil. E aí eu fiquei sem esta opção. Na época, eu fui morar fora. E aí eu falei assim, não tem problema. Eu ainda tinha minha última reservinha lá. Quando eu fui morar fora, existia a opção do absorvente interno feito de algodão, tal, beleza. Eu não tinha muita consciência sobre aquilo. E lá eu conheci o coletor. Fiquei satisfeita com o coletor. É muito difícil, não é todas as mulheres que se adaptam. Eu não me adaptei. Eu tinha adorado. Tá. Eu tinha me adaptado 3 anos com o coletor. Aí, isso lá em 2020, o que aconteceu foi que eu estava tendo candidíase, assim, candidíase atrás de candidíase. E aí, eu fui investigar aquilo. Aí, eu procurei realmente, eu tinha acabado de fazer mestrado, então eu estava lá, hacker de artigos científicos. E realmente eu achei os artigos atrelando, não, obviamente é um material seguro, não vai acontecer com todo mundo, mas que dependendo de como está a sua flora, isso é um elemento que vai ajudar a dar o gatilho ali pra candidíase também. E eu falei, cara, esse negócio, toda hora que eu coloco o coletor, realmente me dá candidíase. E é mensal. Eu estava tendo candidíase todos os meses. E aí eu falei assim, estou sem opção, não posso usar o interno, porque o interno
o que tem aqui no Brasil é só de plástico, tal, não sei o quê, vou voltar a usar os externos. Que na minha cabeça, eu nem lembrava porque que eu não gostava tanto dos externos, tal. Usei a primeira noite, eu tirei no meio do dia, botei uma toalha, fiquei sem absorvente, porque eu não tinha condições, toda assada. E no dia seguinte, eu tava conversando com a Érica, que é, né, a minha sócia. Que era sua amiga já na época. Que era minha amiga, a gente se conhece desde 2010. E aí, a gente tava num momento de conversa mesmo, assim, só batendo papo. E eu falei pra ela, nossa, você não sabe que eu tô com uma coceira na vulva. Provavelmente eu não falei vulva, porque eu não falava, eu tinha uma vergonha de falar. Ali embaixo a gente fala, né? E tal, não sei o Sim. quê. E aí eu comentei pra ela, eu falei assim, eu tô com uma coceira, eu tô completamente assada. Aí ela, nossa, deve ser alergia. Aí eu, não, alergia não, porque eu não tenho alergia. Não tenho alergia a essas coisas, tal. A Érica é cheia de alergia pra várias coisas, ela é bem, sabe exatamente o que usar, tal. Ela falou, não, eu acho que eu vi alguma coisa em relação a isso. E eu tinha comentado com você e você não tinha dado muita bola. Aí eu falei assim, mas será? Mas por que alergia? Ela, porque eu acho que esses absorventes não são feitos de matéria-prima natural, é plástico. Eu, não, os internos são assim. Ela, não, eu acho que não. Aí a gente foi olhar os rótulos, porque eu falei, eu uso aquele que é toque de algodão. E aí, quando a gente vai olhar o absorvente, que tinha o ícone de algodão, asterisco não contém fibra de algodão. Ingredientes, só polipropileno, tudo plástico, tudo plástico, tudo plástico. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu. Eu sempre achei que eu estivesse usando uma coisa que, né, que na verdade não era feita daquilo. E aí foi nisso que aí a gente falou, existe produto melhor? Aí a gente importou alguns vindo dos Estados Unidos. E aí eu comecei a usar aquilo e falei, cara, esse aqui não me dá nada de alergia. Se tinha uma coisa que me desse, era 1 hora depois eu já tava com alergia. Aquilo lá não era nada e a gente foi investigar o porquê. E é porque o absorvente nosso, realmente, ele é feito com plástico. Plástico em cima, plástico embaixo, plástico na embalagem. Além disso, vários químicos também dentro. Toda a parte de dioxina, toda a parte de cloro. Então, tudo isso vai na composição do absorvente. E aí a gente falou, a gente precisa trazer alguma coisa que realmente que seja melhor, né? Que seja mais respeitoso para nossa saúde. Aí a gente falou, mas será que isso é só um problema meu, né? Será que é minha alergia, só eu tenho alergia e é isso? Aí foi quando a gente começou a pesquisar, colocar patrocinados no Instagram para começar a entrevistar cada vez mais mulheres. A gente entrevistou aí em torno de 200 mulheres que a gente fez na época. E o que a gente mais percebeu, a gente percebeu 2 coisas muito curiosas, assim, que a gente falava assim, você tem 15 minutinhos para falar comigo? E elas, claro, eu tenho 15 minutinhos e tal. A conversa se estendia pra, 1 hora. Uau! Porque ninguém tá falando de ciclo menstrual, né? Então, se você abre uma porta, vamos falar sobre isso? É algo que acontece todo mês. Falar, sim, exato. Por tanto tempo, porque tem gente que menstrua por 1 semana. Exato, E é algo que não tá na roda. Eu abri no meu Insta, Luri, recentemente uma conversa mais com os amigos as amigas mais próximas, fazendo uma queixa, mas é só eu, né? Eu percebi que depois das minhas gestações o fluxo se intensificou, ficou mais forte, tá muito difícil. E aí, uma enxurrada de conversa até com pessoas tão próximas que eu não tinha tido no pessoal, assim, sabe? Nem sabe se menstrua, né? Sim. Então, e aí isso foi realmente uma coisa muito curiosa. Mas a outra coisa que a gente percebeu nas entrevistas foi que as mulheres falavam com a gente de um assunto que é tabu, com uma pessoa que elas nunca tinham visto na vida, e falando, nossa, mas você me entende porque você é mulher e a gente é mulher e a gente sofre. Mas a gente é mulher e a gente sofre. Aí a gente falou, caraca, assim, quando a gente menstrua, a nossa mãe fala, ai, coitada, agora começou essa vida de sofrimento. Uau. E aí a gente começa a viver aquilo. Ai, tá descendo, estou na minha vida de sofrimento. Está descendo, estou na minha vida de sofrimento. E é justamente isso que a gente nunca fala com ninguém. Na hora que a gente começou a investigar este assunto, que aí eu fui descobrir. A gente é num ciclo muito próximo, desde a faculdade, viajando juntas, tal. Eu nem sabia quem menstruava e quem não menstruava, o que usava, se alguém já testou o coletor. As minhas amigas não sabiam que eu usava coletor. Nossa, mas você usa há tanto tempo assim? Aí eu falei, eu usava, mas eu tava com candidíase, usava isso, né? Então, é um assunto que a gente realmente não fala. E quando a gente foi falar com essas mulheres, que não conheciam a gente falou, cara, tem mais pessoas sofrendo com isso, que não é só a gente. E aí, quando a gente foi olhar para o mercado, que é quais são os produtos que a gente tem, tava todo mundo igual a mim.
E não só igual a mim, mas também igual a Érica, porque a Érica tinha acabado de passar na família dela por um caso de câncer, que é vindo do estilo de vida. Essa nossa vida que é mais inflamatória, né? Então, com contato com químicos e tal. E ela falou, cara, é um negócio que fica ali. Tão íntimo, né, em contato, que a gente nunca se deu conta. E o quanto que também isso tá trazendo mês após mês, esse contato com mais químicos ainda, prejudicando também a nossa saúde, né? E para além dessa reflexão um pouco mais profunda que a Érica é convidada a fazer pela vida que se impõe, no caso dela, tem também uma coisa muito do momento, que é a questão do cheiro, do desconforto, que você percebe quando você usa outro tipo de material, que é o material que vocês trazem, é diferente. Então, não é só por uma questão de sustentabilidade que a gente está tendo essa discussão. É por uma questão real de conforto. E você mencionou isso para mim no briefing inicial, que as pessoas podem chegar por N motivos, mas elas ficam por conta do conforto. Por conta do conforto. E a gente nem a gente sabia de onde vinha o desconforto, de onde que era aquilo. E é justamente das matérias-primas. Então, quando a gente olha a evolução até da indústria de absorvente, a gente vê que começou sim no absorvente de pano, aí aquilo era quando a gente não éramos mulheres trabalhadoras, tal. E aí isso também tem uma questão da época na parte de higiene também, que apresentava esse risco. Quando veio a indústria do plástico e acabou facilitando o acesso a esse produto, também foi uma das formas de introduzir a mulher no mercado de trabalho. Claro! Porque daí ela não precisava mais ficar reclusa dentro de casa e tal. Mas aí pensou-se muito mais na parte do mercado e não na parte da usuária, na parte de quem é a mulher que está realmente usando. E é importante a gente colocar aqui que é isso, é uma forma que a gente conseguiu avançar para estar onde estamos, até porque tem uma barreira do valor, né, Yuri? Então, não é Luri, desculpa. Não é todo mundo que consegue pagar por isso. Mas, conforme a gente vai, cada mais pessoas usando, mais pessoas conseguem pagar isso. Pagar, justamente. E a gente fala assim, que é uma escolha, né, também. Então, quando a gente fala do nosso conforto, o quanto que vale o conforto ali mensal, para aquele período realmente não ser um período desconfortável. Então, o quanto que a matéria-prima natural te traz esse conforto, não traz esse abafamento, não traz esse mau odor. Eu coloquei até na minha planilha, porque como é mensal e é um custo mais alto, a gente sabe que a gente está falando, inclusive com o público que a gente conversa aqui, um público que tem esse privilégio de fazer esse tipo de escolha. Mas, para mim, o mais interessante é a possibilidade da escolha. Eu ter acesso a essa informação que você está nos trazendo, e aí, a partir disso, tomar minha decisão, né? E ter essa opção realmente de um produto melhor. O que a gente olha ali na prateleira é que a gente tem, 3 grandes marcas que com produtos muito similares, né? Que a gente diz até que são produtos até de quase commodity, porque o produto é muito parecido, a embalagem é muito parecida, o preço é muito parecido. Então, já tem até estudos mas tem os estudos de que todo mundo já comprou um absorvente errado na vida. Porque, são muito parecidos. Eu queria comprar aquele, mas acabei comprando aquele. E você acaba usando, porque não tem problema. Porque, não é uma coisa, um big deal, assim, né? Então, a gente entrar nessa categoria e ver que você tem opção, hoje em dia ainda não é uma coisa muito óbvia. Porque, assim, até a água tem coisas de diferenciação. Você sabe que uma água tem um X valor, se você vai para um outro, vai ter outro valor. Se você sabe que tem uma diferenciação, vai ter um gosto diferente, vai de cada um vai valorizar. Eu acho que tem a ver... Tem diferenciação, e no absorvente não tem. Eu acho que, Luri, tem muito a ver com isso que você comentou, que ninguém tá falando muito sobre, então tá todo mundo meio olhando pro outro lado, e aí você acaba que você nem percebe. Eu, por anos, usei, que eu não lembro qual é. Eu vou dar uma mini pausa e convidar a Letícia pra nossa mesa. Agora sim, nossa mesa completa. Lê, é um prazer tê-la aqui. Eu estive já na sua casa, na Ava, algumas vezes. Então, essa conversa, a gente está falando aqui, já começamos introduzindo esse papo sobre o bem-estar íntimo, sobre a nossa liberdade. E quando eu pensei no nome de vocês duas, a Luri até falou, é uma coincidência, porque minha sócia já conversou com a Letícia. Não é uma coincidência. Porque, de uma certa forma, a gente está falando com duas mulheres
que ousaram, que trazem para a nossa cartela de produtos coisas que são para nossa intimidade, mas com leveza, no seu caso, inclusive com bastante estilo, charme, que traz o conforto junto com a moda. E o que eu queria te perguntar, a gente estava falando sobre essa questão da ousadia. A Ava Intimates já está na palavra, né? A intimidade. E a primeira vez que eu tive o contato com a Ava, com a loja física, porque eu já tinha tido contato pelo Instagram, foi um momento também de descobrir um mundo ali, não só dos produtos que você cria e estão ali, mas também de parcerias que você tem. Então é quase como se fosse um intimate shop. Isso. Quando você começa a trazer esses outros produtos para casa, tanto a questão da lingerie, a questão das parcerias com a fio de lubrificante, de vibradores. Como a gente está falando de ousadia, eu já vou quebrar esse tabu aqui. De uma forma, quando você começou a trazer isso, já era muito natural para você falar sobre isso, ter esse tipo de produto para apresentar para suas clientes e amigas, ou também foi uma quebra de tabu para você? Eu acho que foi uma quebra de tabu pra mim. Eu acho que a Ava, quando ela surgiu, a gente não veio junto com essa proposta nem muito sexy, assim, mas mais ousada mesmo, né? Então, a gente não tinha essa proposta no inicial, assim. Tanto que esses produtos entraram faz o quê? Uns 3, 4 anos na marca? Então, é uma coisa relativamente recente, né? Então, a gente sentia também pela demanda das clientes e a gente entra muito no íntimo da mulher, assim. É um lugar que ela entra na loja, ela se sente muito à vontade para se abrir. A gente tá falando de lingerie, assim, que independente do shape, do modelo, se a gente faz uma coisa provocativa ou não, já é sexy. A gente já entra dentro desse universo. E se é alguém que tem que falar disso ou vender isso pra mulher, eu acho que tem que ser a gente, né? Acho que tem que ser dentro do nosso ambiente. E essas parcerias foram acontecendo muito espontaneamente. Eu acho que a marca também foi chamando isso, foi pedindo isso, assim como as clientes. Então, apareceu a Fio, que é a nossa super parceira de lubrificante, é um produto que vende pra caramba nas lojas e também no site. E aí, a Jeju também nos procurou, que é uma marca inglesa de sex toys, tem uma qualidade bárbara, e a gente é o único revendedor deles aqui no Brasil em loja. Então, foram parceiros incríveis, com produtos incríveis, e eu tive que aprender um monte, a equipe teve que aprender um monte, porque também quebrar esse tabu também até da vendedora, assim, não ficar com vergonha de falar aquilo pra mulher, porque assim, Sim. tem a mulher que chega na loja com vergonha, e tem a mulher que já é mais solta, que já vai, que pergunta. Minha mãe, né? Que e já não dá sabe. pra vendedora ficar A minha assim, mãe é né? assim, Tipo, chega ai, na meu Deus, loja. sua mãe, maravilhosa. Muito bom. E não dá pra gente, do outro lado, fica assim, travar também, né? E falar com naturalidade. Verdade. Porque essa reação, ela pauta a gente. Então, Sim, a reação sim. de com quem eu tô ali investigando, entendendo aqueles produtos, se é uma reação de choque, aí já tudo aquilo que eu estava achando que eu ia chegar e falar, acaba me travando. E até uma questão de exposição na loja, assim, no começo a gente pensou, vamos Aonde? deixar escondido, vamos deixar mais disfarçado. E a gente falou, não, assim, vamos deixar Porque pode a chocar, mostra. né? Sim, assim, não são nada, assim, não é Sim. um objeto fálico, não é uma coisa muito, assim, até eles são bonitos, né? São. Então, Se e a eles gente estão deixou ele com no criado mudo, tá tudo bem, tá sabe? tudo essa bem, história? assim, não ofende. Então, assim, a gente tratou, assim, acho que a gente trouxe com muita naturalidade pra equipe, que precisou ter um treinamento sobre, e também pros clientes, assim, tá ali na loja, entendeu? Não tá num cantinho secreto com uma chave que você entra numa sala, sabe, assim, uma coisa muito... Sabe, a pessoa tá lá comprando quando ela se empolga, sabe assim? Ou quem tem muita vergonha vai comprar no site. Sim. Tudo bem, vai chegar a caixinha lá, ninguém vai saber. E aí, uma pergunta que eu faço para todas as convidadas que já sentaram aqui, vou fazer para Lê, depois para Luri, que é, quando você traz isso para dentro de casa, que você vai falar, olha, agora eu vou começar a vender todos os tipos de produtos, tanto lingerie quanto sex toys, tal, para sua família e para o seu marido. Como é esse momento? É que eu já vendia lingerie, né? Isso. Então, Então vamos voltar para lingerie? Porque você começa vendendo lingerie dentro do escritório de casa dos seus pais. Total. Então, total. E começa pela lingerie, né, Começa Lê? pela lingerie. Então, como foi? Teve um tabu de conversa ou foi tranquilo? Nossa, zero. Acho que zero legal. tabu de conversa. Acho que foi mais um tabu empreender do que empreender com lingerie, assim. Eu nem tinha pijama, tá? Muita gente hoje associa a gente pelos Isso. pijamas, assim, a gente é muito reconhecido pelos pijamas. Mas o início era 100% lingerie.
E foi zero um tabu, assim. Nunca foi uma coisa muito provocativa, porque não é o intuito da marca, mas eram sim peças sexy. Tinha renda, tinha tule, tem transparência, o que até hoje a gente tem. Nossa, mas zero, sempre foi um assunto muito tranquilo, até em casa com os amigos, família, assim, isso nunca foi uma questão, assim. Isso já diz muito que, pelo menos, um recorte das mulheres a gente já tá avançando. Luri, pra você, quando você chega falando que você vai agora comunicar mensalmente sobre, né, falar sobre o ciclo menstrual, e que você, de uma certa forma, vai começar a entrar não só na menstruação, porque quando você entra na intimidade, você entra no todo. Teve algum tabu? A gente estava falando também da sua descendência, que tem uma questão cultural asiática. Forte. De cultura. Como foi isso? O negócio de tabu, de isso é uma coisa feia, vamos dizer assim, não foi. Mas é aquilo que a gente fala sobre menstruação, que as pessoas, elas olham, elas falam, é um assunto chato. Aí, nossa, mas você vai empreender com menstruação? É do tipo, é como se, mas você vai ter alguma coisa para parar de menstruar? Tipo, não, gente, vai trabalhar com absorvente. E é o absorvente que não te dá alergia, que é feito com matéria-prima natural, que te dá conforto e tal. Então, eu acho que o tabu vem mais porque, a gente não fala menstruação. Então, uma coisa que a gente quebrou do nosso vocabulário é que a gente não fica falando, quando eu tô naqueles dias... sabe, quando eu tô naquele período. Não, é menstruação. E isso pra gente hoje em dia é muito normal, assim. Estou menstruada, vou ficar menstruada. E às vezes as pessoas, a gente tá às vezes em restaurante e tal, e a gente não fica, tipo, não, tá naqueles dias. Às vezes as pessoas se chocam em mesas do lado, porque as pessoas não estão acostumadas a falar assim, tá menstruada. Essa palavra menstruada é tão feia, porque as pessoas não estão acostumadas. Então, eu acho que o que trouxe muito mais do dia a dia pra gente foi muito de a gente tratar a menstruação com realmente naturalidade. Eu conhecer a menstruação de todo mundo, da minha irmã. Eu nunca tinha visto o sangue da minha irmã. Hoje em dia eu sei como que é, porque eu falei, cara, eu quero ver de outras pessoas. Eu quero, porque não é uma coisa que a gente via. As clientes sempre mandaram pra gente. Então, do tipo, olha, eu acho que vocês estão acostumadas, tal. E no começo a gente não tava. Era tipo choque. Assim, nossa senhora, ela tá mandando o absorvente todo menstruado pra mim. Sim. E assim, essa abertura tão grande que realmente a gente fala, cara, a gente tem vontade de mostrar e ver se a nossa menstruação é igual da outra pessoa. Se o que a gente tá vendo aqui, a gente manda pra médica ali, principalmente quando tá, né, o período tá grávida e tal, aí você vai mostrando, tal, esse corrimento tá certo, esse sanguezinho tá não sei o quê. Então, eu acho que isso a gente foi normalizando. Pra gente, hoje em dia, é muito normal, mas a gente sabe que a gente choca, às vezes, quando a gente trata com tanta naturalidade essa palavra. Olhar a menstruação do outro, saber como que fica, saber exatamente como que fica o absorvente na calcinha, que a gente, às vezes, nem sabe se do jeito que a gente tá botando é igualzinho que a amiga bota, sabe? Assim, na calcinha. É um beabá. E aí, eu acho que, quando eu tô falando com vocês duas sobre essa questão da intimidade, e a Luri, a Mai, hoje vende principalmente online. A Letícia, a Ava, começa pelo online e foi para o físico. E quando você faz esse movimento de ir para o físico, você acabou de falar na sua resposta anterior. As minhas vendedoras precisavam conhecer, precisavam saber do que a gente estava falando. Mulheres chegam já num espaço falando aqui, eu posso falar da minha intimidade. E você faz muitas collabs, tanto essas parcerias que você já tem com essas marcas que você trouxe, mas inclusive pessoas que você traz para a loja. Então, a sexóloga, a mulher do tarô, isso tudo a gente não é só uma questão de sexo que eu tô falando aqui, é uma questão de intimidade. Como você começou a criar essa rede e entender que as suas clientes queriam que aquele espaço fosse quase um espaço terapêutico para elas? Elas começaram a se abrir demais? Não, elas se abrem bastante, né? Eu acho que a vendedora, assim, vira amiga, vira psicóloga, vira tudo ali dentro. Mas esse formato surgiu muito, assim, de um momento que eu tava cansada de fazer evento comercial. Evento de loja, sabe assim? Lançamento, coquetel. Eu vou fazer Tinha uma coisa, assim, que hoje, pós-pandemia, isso mudou a dinâmica do mercado. Mas era assim, chega a coleção, faz lançamento, chama champanhe, as clientes... Eu tinha um
saco disso. Eu achava horrível, eu ficava nervosa. Meu Deus, vai vir gente, não vai vir gente. Aí você fica naquele social. E parece menos autêntico, implorando pra pessoa vir na sua loja. Parece que tá querendo obrigar ela a comprar. Daí eu tava na frente, a pessoa ia ficar sem graça de não ir comprar. E eu tava lá. Eu achava péssimo isso. Eu falei, eu não quero mais. Chegou um momento que eu não queria fazer mais evento. Parei de fazer evento. Falei, tá proibido fazer evento nessa loja. Ficou um tempo sem fazer evento. E ultimamente a gente tem feito quase um evento por mês. Só pra você ter ideia de como a dinâmica mudou. Por quê? A gente começou a perceber que os eventos que começavam a funcionar, ou já vinham dando indícios que eram melhores, eram aqueles que tinham alguma coisa a oferecer pra cliente. Então, é um talk com uma pessoa que ela quer escutar. É um tarô, E a gente começou a falar, o que essa mulher gosta? O que ela vem aqui e quer escutar na Ava? Né? Então, eu não vou colocar uma palestra aqui sobre uma coisa que não tem nada a ver com o meu assunto. Números, consultoria. Exato, sobre finanças. Legal, muito legal. Adoraria também estar numa palestra sobre finanças ou qualquer outra coisa. Então, a gente percebeu quais eram esses temas que realmente traziam as mulheres. Então, sexualidade, a gente fez uma do Sagrado Feminino, a gente fez um happy hour. A gente faz a história do tarô, da numerologia. Então, são coisas que eu acho que tocam a pessoa ou fazem ela sair de casa e ir lá. E aí, a gente já fez 2 talks lá na loja e você vê que as pessoas se abrem mesmo. Uau, super. Assim, que é um momento seguro delas ou que elas saem melhores do que elas entraram lá. E é um convite, né, Lê? Porque se eu tô lá falando sobre minha intimidade, sexualidade, astrologia, qualquer outra história, e você tem um público muito de mulheres que foram mães recentes, até pela idade, Sim. E aí quando você chega lá e convida ela, eu mesma tive essa percepção de olhar e falar assim, que tal experimentar uma nova lingerie? Que tal como voltar a olhar para mim, para o meu corpo? Então eu acho que tem um papel também muito nesse lugar do resgate do feminino dessa mulher que por qualquer motivo estava distante disso. Sim, né? a Você gente percebe percebo isso. E eu acho que por a gente não ser uma marca muito apelativa, eu acho que elas se identificam. Assim, é um sexy que essa mulher, que é o nosso público, sustenta. Porque se ela entra num sex shop, e eu acho que é um outro business, ou alguma loja muito lingerie noite, que as pessoas falam, cinta meia, aquela coisa assim, a mulher vai falar assim, putz, isso não é pra mim. Esse não é o meu sexy, entendeu? Eu não vou sustentar isso, eu não tenho essa performance, tipo, eu não sou essa mulher performática. E às vezes ela olha ali, e aquela lingerie, que é uma calcinha de renda, que já é legal, ou que tem uma transparência, ela fala, putz, isso eu me sinto sexy, mas sou eu. Então, pode funcionar. Pode funcionar. Então, assim, tanto que tem meninas, super sexy, tem mulheres mais tradicionais que compram aquele produto. Então, assim, eu fico feliz com esse produto que a gente oferece, sabe? Eu acho que a Letícia sabe cada história, né? Aí as vendedoras lá que... Essas a gente vai deixar para um outro dia. Tem que ser no off. Isso, tem que ser no off, eu imagino. Luri, falando desse momento da mulher, você me contou uma coisa no bastidor que eu queria que você trouxesse, porque não é no off, tá tudo certo, mas de uma experiência de uma mulher que falou aquela questão que ela estava há 20 anos sem menstruar. E aí, quando ela volta para esse mercado, ela se dá de cara com... Então, se você puder trazer esse relato pra gente. Justamente, que eu tenho encontrado cada vez mais mulheres que estão nesse momento de... Eu acho que de bem-estar também, de autoconhecimento, né? Então, acho que a gente vai passando por uma evolução. É isso que também a gente tem entendido das nossas clientes, assim, que a gente tem a evolução da alimentação, tem a evolução do exercício físico, tem a evolução do skincare e tal. E aí, dentro dessa evolução do autocuidado, vem a menstruação e muitas mulheres voltando a menstruar. E recentemente, 2 mulheres, aí uma delas me chama muita atenção, que ela foi contar que ela tá nessa evolução toda. E aí ela falou, nossa, que legal, vou voltar a menstruar, vou para a farmácia e vou ver os produtos novos depois de 20 anos, o que vai ter. E ela falou, cara, eu cheguei ali e não tinha nada novo. Ai, tinha lá o coletor que eu tenho medo de usar. Ela falou, tem até a calcinha que eu já fui numa loja, tentei, mas não me explicaram direito, eu fiquei super acuada. Que aí eu acho que tem essa parte do acolhimento, né? Que você também tá falando ali dentro da loja. Ela falou, e aí eu fui olhar os absorventes, que é aquela que é familiar pra mim, mas ela falou que eu queria ver coisas diferentes. E justamente não tinha nada. Ela falou, 20 anos depois, não tem nada. O que eu vou usar de novo? Como é que... Né? Tipo, ela falou, eu lembro do protetor solar grossão que eu usava antes no rosto, e eu já não uso mais esse protetor solar. Já é outra coisa. Já é outra coisa, o negócio é tem muito cor, tempo, 20 anos, é muito né? tempo, De inovação. 20 anos. E é justamente isso. E a gente fala que justamente a tecnologia aqui, dentro dessa indústria, não evoluiu. E não
E dentro do assunto que ele é um tabu não só pra gente, ele é um assunto tabu da indústria mesmo. Essa não evolução, a gente conversou com todos, a gente conversou com pessoas de tecnologia de todas as marcas, que passaram por todas as grandes marcas. E eles mesmos falam, é muito difícil a gente aprovar qualquer projeto de inovação nessa categoria. E é difícil porque não é um mercado que eles visam investir muito e a gente só precisa manter aqui a nossa posição. E vamos manter aqui, qualquer coisa que a gente faça pode ser que a gente perca, então não vamos ser muito agressivos nisso, não vamos ser muito ousados nessa parte da inovação. E aí aquilo deu um negócio assim na gente sempre, a cada conversa que a gente ia, que era do tipo, ai meninas, por que vocês vão entrar nesse mercado? Ai, é um mercado que não traz muita inovação, tá? A gente, justamente por conta disso, porque a gente tá sentindo essa necessidade. A gente vai atrás disso. Exato, eu tô com um problema, que, by the way, alguém tá falando lá que o problema é meu, a alergia é minha. E o cara, a alergia não é minha, a alergia é do produto que tá sendo oferecido pra mim. Então, quando eu vejo esses relatos, né, nossa, faz 20 anos que eu comprava absorvente e agora eu vou comprar um novo e eu não encontro nenhuma alternativa, acho que é muito pra gente entrar justamente pra ter a opção, né? Como é que a gente pode se sentir melhor quando estamos menstruadas. Mulheres empreendedoras, eu fico falando, se homens menstruassem, como seria esse mercado? Eu fico imaginando. E a mesma coisa dessa ousadia que a Luri traz de players grandes, é um tamanho diferente, mas a gente sabe, Letícia, que no universo da lingerie, do pijama, tinham também players estabelecidos. Então, se não foi uma ousadia para você, por conta da sua dinâmica familiar, de trazer, olha, vou fazer lingerie, pelo fato de ser lingerie, com certeza teve uma ousadia de falar, eu vou me colocar nesse mercado que tem hoje grandes redes nos shoppings. Esse momento de se colocar... E sabe uma coisa interessante? Eu fui ouvir alguns podcasts que você deu uma entrevista, e um deles você falou que foi um momento muito importante para a Ava quando você vai para o shopping JK. E que você ali estava você e mais uma pessoa apenas. Naquele momento, as pessoas já tinham uma imagem da Ava como muito maior do que ela de fato era. Sim. Acho que até hoje as pessoas pensam isso. Eu tenho certeza. Não é que verdade? Sim. Traz você um pouco... conhece um pouco mais. Sim! Então eu queria que você falasse sobre esse seu movimento. E eu acho que o fato de ser ousado é por isso que as pessoas têm uma percepção da Ava muito maior por trás do que de quem de fato está operando ela. Olha, eu acho que eu não tinha noção quando eu comecei a Ava. Eu não tinha noção da magnitude da briga que eu tava querendo enfrentar, né? E por isso que é bom, né? É bom. Eu tinha 24, 25 anos e vontade, entendeu? Assim, eu sou marqueteira de profissão, além de estilista, e eu poderia ter sido empreendedora de business plan. Não fui. Eu tinha uma vontade gigante de fazer aquele negócio acontecer. E nunca tinha feito aquele produto na minha vida. Deu zilhões de coisas erradas, fiz recall de calcinha já. E realmente, assim, desde quando eu comecei há 10 anos atrás, que é a idade da marca, hoje os players do mercado são marca de 40, 50, 60 anos. Tem marcas, são minhas concorrentes, que tem 200 lojas, 70, 100, 50. Eu tenho 2, né? Então, assim, a gente é mesmo um outlier aqui, assim. E a ideia da marca é trazer esse frescor pro mercado. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Por a gente ser menor, a gente é mais ágil, a gente traz inovação, a gente traz informação de moda. E eu sei que a gente incomoda os grandes. Eu sei que meu Instagram tá impresso na mesa de várias marcas que olham, e é isso. E se inspiram. E você fala, putz, que legal, a gente quer incomodar, sabe? A gente quer trazer isso pro mercado. E, assim, quando eu abri a loja do JK, eu me sentia, gente, eu sou um Nemo num universo de tubarões. Porque era eu, a Ju, que é minha gerente até hoje na loja. A Ju tinha acabado de começar na marca. E meu pai me empurrou muito, assim, me incentivou muito a abrir aquela loja. Porque quando me ligaram no Iguatemi, eu falei, imagina, isso não é pra mim. Como que esse povo me achou? Assim, pra começo de conversa, né? E porque foi um turning point, é assim, a percepção pra marca, assim. deles. Que era já um tamanho... Sim, assim, e aí... Ela dá conta disso. disso. Assim, nossa, eu acho que a gente... exato, né? Eu tenho estudado muito de branding, assim, mergulhado um pouco, assim, né? De como a gente realmente ser uma loving brand no mercado. E eu acho que eu fiz um bom trabalho nesse sentido, porque eles me chamaram ali, ou prestaram atenção na Ava, as pessoas começaram a notar Ava pelo trabalho que a gente vai fazendo de marca. Não pelo volume, pela participação que eu tinha, que era, enfim...
inexpressiva. Mas pelo trabalho, pela força da marca, assim, Muito eu forte. acho que isso foi muito legal, assim. A loja realmente concretizou muita coisa pra gente. Luri, a Letícia trouxe essa experiência dela, que quando ligam do JK e falam, olha, eu quero você aqui, ela fala, poxa, mas como assim? Quem sou? E você me trouxe também um pouco dessa síndrome da impostora, quando eu falo, nossa, eu tô te convidando para uma série para falar de mulheres ousadas. E você falou, nem eu tinha percepção, a gente vai fazendo e nem sabe que realmente eu tô fazendo algo inovador, ousado. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho desse sentimento da empreendedora. Eu acho que a gente vai, e talvez no empreendimento, eu acho que a gente vai focando muito mais no problema, na dor. Cara, a gente precisa resolver isso. E aí vem a parte do produto, de desenvolver, né, de realmente resolver aquela dor, que inicialmente era a nossa dor ali daquele momento, tal, de a gente trazer uma coisa nova, de a gente trazer um produto diferente. E aí vem todos os perrengues do empreendimento, né? E você também sabe, né, Naná? E eu acho que a gente se foca tanto em resolver todas as coisas, em olhar para cliente, olhar de uma forma com empatia. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto é cliente. Até hoje eu me meto ali no WhatsApp para atender, para falar, porque é uma das melhores coisas, né? E aí eu acho que a gente desfoca naquilo que realmente daí no grande que tá acontecendo e a gente não dá um zoom out. Não dá um zoom out. E fala, uau. E se dá conta que é do tipo, caraca, assim, a gente fez recentemente o lançamento do nosso sabonete íntimo. E aí a gente fez um evento só com clientes. E foi muito gostoso de conversar com elas ao vivo, né? Então, a gente já tinha estado com algumas no passado, ali no começo. Aí, depois a gente, cara, não conseguia mais fazer os eventos. Aí, vamos fazer um evento agora, um hot yoga. A gente fez uma coisa de conexão bem legal. E aí, a gente foi falar com elas também, né, ao vivo, e fazer bastante troca. E elas justamente assim, nossa, é tão... elas contando o relato delas sobre a menstruação ter mudado muito, e estarem tão felizes também de conhecer a gente, no sentido de, cara, vocês que mudaram a minha vida, sabe? E aí eu falava assim, nossa, é tão legal, assim, é tão mais concreto a gente ver que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente escuta elas falando, tudo que a gente traz, tudo que a gente comunica... tá reverberando de uma certa forma. De uma forma muito concreta ali. E sabe que esse espaço, alguns episódios mais do que outros, mas eu abro a minha intimidade. Meu marido, quando escuta, ou quando um amigo dele escuta, ele fala assim, não acredito que ela falou isso dele, você precisava falar. Então, já tô fazendo aqui um disclaimer, porque eu vou trazer, mas o meu marido... Já pula essa parte pra não ter pau. A gente está gravando no Dia dos Namorados. Exato. Mas... a gente combinou que depois que a gente encerrasse a fábrica da questão dos filhos e de fato encerramos, ele faria a vasectomia, porque eu não queria mais ter hormônio no meu corpo, parari parará, queria experimentar novamente a questão do menstruar. E aí fazia muitos anos que eu não menstruava, porque eu tirei o DIU depois de 10 anos, rápido engravidei, aí amamentei, já engravidei de novo. Então, quer dizer, não tive mais a experiência do menstruar muito na fase adulta, assim. E aí, ele faz a vasectomia, daí vem meu primeiro ciclo. Daí foi o primeiro ciclo. Estresse. Nossa, aquela coisa, né, do vazar, foi horrível. Segundo ciclo horrível, terceiro, tal. E aí eu viro pra ele e falo, vou pôr o DIU dele. O quê? Você me colocou na maca pra cortar. E aí agora você fala que você vai pôr. Daí eu falei assim, não, tá bom, eu vou dar mais um tempo pra isso. Mas tudo isso pra dizer que é muito interessante também que a gente percebe que às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, fala, não, agora vai ser assim, e acabou. E aí, quando a coisa acontece, você fala assim, não dou mais conta disso. Então, o que eu fiz? Falei assim, quer saber? Tá bom, eu coloquei que, de fato, eu ia voltar, pelo menos a experimentar meu ciclo. Conheci a Mai, tá tudo mais agradável. E aí, eu me dei 2 dias no mês, principalmente, que eu já sei o dia que eu vou, que vai descer, e eu sei o dia que fica pior, que é geralmente no segundo dia. Então eu cancelo a minha agenda. Não tem gravação, o Rick não me vê por aqui, então não se preocupe. E eu fico reclusa. E eu entendo que é um dia no mês que eu posso, sei lá, ver minha série, ficar mais tranquila, pensar em roteiro, pensar em coisas mais
Nossa, introvertidas. Parabéns, viu, Naná? Não, porque senão não ia dar conta. Porque a gente não presta atenção nisso. Eu acho que é uma das coisas... E não é uma questão só hormonal, é fisiológica, assim. Até eu tava numa conversa com o meu osteopata, e aí ele explicando, porque tem um monte de coisa que... E aí eu vou na osteopatia, que é um método alternativo também para alinhar todas as coisas. E você sabe que uma das coisas que eu tenho, eu jogo futevôlei, e aí quando a gente tem a pelve mais frouxa, por conta, justamente porque a gente pode engravidar e tal. E quando a gente tá no período de ovulatório, né? Então, a gente fica com a pelve mais solta ainda. Então, eu tô lá, né? Tipo, chutando a bola, não sei o quê. Tipo, a pelve sai mais do lugar. E aí, ele também tava me explicando que, fisiologicamente, quando a gente vai liberar, quando a progesterona baixa e a gente vai liberar, né, aumenta, na verdade, e a gente vai liberar o endométrio, os nossos vasos ficam diferentes e a gente precisa dessa reclusão. Uau! E a gente, basicamente, quando a gente, sei lá, época das cavernas, né? A gente justamente fazia isso, porque a gente não estava ali trabalhando e tal. E quando a gente entrou no mundo mesmo da menstruação, eu e a Érica, e né, hoje em dia a gente já tem 5 anos nisso, e investigando cada vez mais. A gente até tem um manual da menstruação que vai nos primeiros pedidos. Você deve ter recebido, né, Naná? Eu não lembro. Que justamente ele fala Mas acho que sim, tem um papelzinho, né, do ciclo. Inverno. Tá. E esse inverno é justamente o momento em que a gente deveria estar mais reclusas e respeitar. A nossa imunidade cai. Então, a gente fica ali expostas. Não, meu ferro vai por água abaixo, literalmente, por tanque abaixo, né? Exato. Mas sabe que é um privilégio? Sim, é. Mas o meu trabalho é também entender um pouco do meu ciclo de trabalho e me conhecer, que o meu trabalho, ele tem um lugar que é mais introspectivo, que é sentar, pesquisar convidadas, escrever roteiro, editar. Então, é só reajustar e não achar que eu vou dar conta. Isso, que eu tenho que estar sempre comunicando e tal. E eu gosto muito de trazer para essa nossa conversa um pouco do perfil de cada empreendedora. Então, eu trouxe aqui um pouco do meu. Agora, Lê, é interessante que a gente acabou se conhecendo mais também no pessoal. Eu estive alguns momentos na loja. E quando eu estive nos eventos na loja, eu queria trazer uma percepção minha, e aí você confirma ou não, mas que eu falava, nossa, como ela tá aqui fazendo um evento, sei lá, se alguém atrasou e tal, você sempre muito calma. Sim. Muito tranquila. E aí, você tá falando que você faz eventos mensais lá na loja e que isso tem um fluxo de pessoa, de gente que envolve outras pessoas, e você consegue levar isso numa calmaria que eu falei, nossa, eu preciso aprender um pouco, né? Esse negócio de eu ficar reclusa tem a ver com um pouco desse momento. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, e depois, Luri, da sua personalidade, como você acha que essa personalidade imprime na loja, na marca, e como isso também te beneficia. Sim, eu acho que assim, eu aprendi essa calmaria. Não é que é do seu signo, essa história. Não, eu sou, em geral, uma pessoa muito tranquila. Tá. Assim, no geral, eu não sou essa pessoa que sofre, ou que vou estar transparecendo essa ansiedade toda, assim, mas ao longo da marca, eu ficava muito nervosa em evento. Eu não queria fazer os eventos. Então, assim, isso pra mim era uma coisa, assim. Eu acho que eu aprendi ao longo dos anos a também gerenciar minha expectativa. Porque, gente, eu já fiz eventos que foram... Foi incrível, assim, que lotou, que não tinha gente saindo pelo ladrão. E já fui em evento que não apareceu ninguém. É maturidade, claro, assim, né? Eu acho que é a maturidade. E hoje eu deleguei muita coisa, assim, eu acho que principalmente no último ano a gente focou muito na equipe e elas dão muito conta e eu vou segura pro evento, porque eu sei que tudo já tá organizadinho, a gente já bateu, então eu não fico naquela ansiedade do dia, será que aquilo vai chegar e o fulano não, porque tem mais gente olhando aquilo junto comigo e dividindo um pouco a responsa. Então isso já me abaixa um pouco, sabe? Então, e eu acho que isso transparece também na equipe. Eu não sou aquela pessoa que sabe, deu uma coisa errada, cara, tudo bem, vamos resolver? Eu gosto de buscar a solução, sabe? Esse é o meu perfil, assim. Às vezes as meninas chegam assim, puta, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falo, só isso? Tá ótimo, vamos resolver. Que bom, bora, que next, esse é o nosso entendeu? problema. O seu problema é esse, vamos resolver. E eu acho que isso é maturidade mesmo, assim. Eu até... Assim, uma coisa que eu reflito muito é que eu sofri muito ao longo da marca. Eu queria ter sofrido menos, sabe? Então, assim... E hoje eu sofro menos. Hoje eu aprendi a sofrer menos. E com o que você sofreu mais?
Nossa, eu Olha, sofria fazendo não, pergunta. tudo, assim. Eu Curiosidade. já sofri, assim, produção atrasava, eu sofria. Problema com cliente, assim, me deixava de cama. Nossa, Problema com Sim. cliente, eu já fui deitar na cama e ficar 30 minutos. Cara, é meta que às vezes a gente não bate. Sim. É tudo, assim. Isso tira a gente do sério. Exato. Já fiz promessa, já tudo, entendeu? E ainda nesse lugar de entender um pouquinho do seu perfil, porque eu acho que isso contribui muito para nossa conversa, a questão da estética. Você fala, você veio da publicidade, isso está muito impresso no trabalho que vocês fazem, principalmente nas redes sociais. Eu sei que por muito tempo vocês nem tinham agência, não sei nem se tem agora, tá vendo? Nem tem Não mais temos. ainda agência, ou seja, é tudo muito interno. E tem uma coisa, Lê, também que eu percebo, que você tem um estilo pessoal muito próprio. E você usa muitos pijamas de uma forma estilizada que se eu saio, mesmo que são lindos, não ia dar certo. Mas e você dá. Mas ainda assim, quando você vai na loja, você tem um leque de opções que não são só a cara da Letícia, que Sim. também é uma maturidade. Sim. Ali a sua marca, o seu, né, Sim. o seu DNA, mas ainda assim tem para outros gostos. Então trazer um pouquinho também dessa questão estética. Não, que bom que você tem essa percepção. E aí, 2 pontos dentro dessa pergunta. A gente nunca teve agência externa de design, de comunicação. A gente tem agência de performance, e aí eu acho que tem que deixar pra quem sabe. Porque eu gosto que eu fico muito dentro da marca, assim. A pessoa que tá comigo, trabalhando ali, tipo, muito inserida, é diferente o tom de voz, assim... E fora a agilidade que a gente tem de criar coisa, de pegar uma pauta, assim, isso é priceless pra mim. E a questão de outras pessoas se identificarem que às vezes nem seja uma coisa que nossa, isso é a cara da Letícia, as pessoas podem até ver, elas veem a Ava no produto, nas peças que estão na Arara, assim, eu acho que é essa a intenção. Mas nem tudo é uma coisa que sou eu, porque eu acho que muitas vezes eu e a marca é uma coisa colada na minha vida. Mas tem horas que aquilo precisa ser Ava. E eu até brinco muito com as meninas. Às vezes elas chegam com assim... Ai, mas eu acho que a Lei não vai gostar. Acho que a Lei não vai gostar disso, né? Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, me levem coisas que eu não vou gostar. Porque não é, assim... Eu jamais vou aprovar uma coisa que eu não acredito que venda. Sim. Isso não vai passar. Mas uma coisa que às vezes assim... Putz, não é pra mim, mas eu entendo que a mulher Ava compra isso. Sei lá, eu não uso calcinha fio dental. Raríssima. Metade do escritório usa, metade não usa, tá? Porque é uma calcinha que amo ou odeio. É polêmica. Não é a minha calcinha, mas a gente precisa ter uma boa calcinha fio dental. Eu não vou usar? Não vou. Eu vou escolher outra pra mim, que eu vou usar no meu dia a dia. Mas aquela calcinha tá lá pendurada na arara. É um pouco do desmame, né? Da simbiose, que quando começa uma marca é muito nossa e depois a gente vai entendendo que ela é viva e não é só nossa. Exato. Luri, o que você traz pra amar e pro empreendedorismo que você fala, isso faz a diferença no meu negócio e isso com certeza é por conta desse meu perfil? Eu acho que não somente do meu perfil, mas eu tenho uma sorte, talvez não só sorte, mas a gente trabalhou muito disso. Eu e a Érica,